Esta quinta-feira, o Closing Bell conta com a presença de Pedro Ferreira, professor de Direito Bancário, a quem desde já agradeço a presença. Boa noite, Obrigado, boa professor. noite. Estamos a falar de questões muito pertinentes para a banca, numa altura em que a recapitalização é exigida. Ouvíamos agora aqui uma reportagem que o Estado pode vir a lucrar com essa exigência da Europa. É um pouco sinuoso esta... Pode causar alguma surpresa inicial, embora se deva analisar também a questão na perspectiva da moeda de troca que, afinal de contas, a intervenção de cada uma das partes deve constituir. Em primeiro lugar, alguns bancos vão recorrer à ajuda de Estado para se capitalizarem. Esse Isso é é ponto assente. necessário. Depois de tanto tempo vimos imensos presidentes de bancos sempre a dizerem que não iam recorrer, mas chegamos ao fim de contas, é necessário. Pelo menos alguns vão ter que o necessário. E agora, nestes últimos tempos, nestes últimos dias, já alguns responsáveis de algumas entidades bancárias tinham manifestado publicamente a sua intenção de recorrer a esta ajuda estatal. Esta ajuda estatal, ou as modalidades desta ajuda estatal, já estavam definidas praticamente desde dezembro de 2011, através da Autoridade Bancária Europeia, que fixou os critérios e os modos de aplicação dessa ajuda. Parece que a modalidade que vai ser utilizada é uma modalidade que apresenta simultaneamente dois aspectos interessantes. Por um lado, não constitui uma entrada direta no capital dos bancos. Que era o receio. Pensava-se que era por isso que havia tanta distância dos presidentes. Retira ao Estado a hipótese de intervir diretamente, de se intrometer diretamente na gestão das instituições bancárias, mas, por outro lado, também apresenta ou supostamente apresentará uma taxa de rentabilidade relativamente elevada. Aponta-se para uma taxa de 8%. Vão ser utilizados os célebres COCOs, enfim, o acrónimo que resulta dos Contingency Convertibles, ou seja, há obrigações que, em determinadas condições e perante certos pressupostos, podem, apesar de tudo, vir a ser convertidas em ações e vir a permitir, portanto, a intromissão direta do Estado no capital. Mas aí, se isso acontecer, a remuneração também baixará. Mas 8% é um valor elevado a pagar por bancos que estão a cumprir exigências que eles próprios tentam alargar o tempo a cumprir. Exato. De facto, parece-me que poderia ter sido, talvez, encontrado um equilíbrio um pouco mais folgado para essa remuneração. A remuneração desta ajuda estatal, por um lado, esta ajuda estatal é imposta pelo enquadramento que está definido para o sistema bancário. Os bancos têm de respeitar um determinado nível na sua constituição de capital base, o tal denominado Core Tier 1, tem que passar a corresponder pelo menos a 9% a partir já de até junho, até final de junho. Isso resulta, digamos assim, de uma imposição da própria Autoridade Bancária Europeia e do próprio Banco Central Europeu, na medida em que se entende que esse deve ser o buffer suficiente para trazer aos mercados nova credibilidade. A tal almofada. A almofada, como se falou. exatamente. A almofada dos bancos para dar confiança de que não existem problemas de solvabilidade. Exatamente, e essa almofada pode eventualmente ser chamada a desempenhar algum papel quando porventura aconteçam contingências que não estavam previstas, mas que, com o fluir dos mercados financeiros, todos nós, neste momento, temos consciência de que a qualquer momento podem acontecer. Ou seja, não é algo que seja gerível por parte das próprias instituições. Isto por um lado. Por outro lado, o facto de, no caso específico português, o setor bancário
ter constituído sempre uma alavanca de desenvolvimento e ter constituído sempre um elemento de boa gestão financeira, não tendo estado na origem dos problemas enfrentados pela economia, à semelhança do que se verificou noutros países. Admito que, perante este enquadramento, talvez fosse justificável dispensar um tratamento um pouco mais leve, um pouco mais macio, neste esforço que também está a ser exigido às entidades bancárias. Porque uma coisa é certa, este juro que as entidades bancárias vão pagar vai-se repercutir não exclusivamente no património das entidades bancárias, mas vai-se repercutir junto das entidades a quem estas entidades vão depois financiar. Não esqueçamos que uma das condições colocadas para estas ajudas estatais é de que algum deste dinheiro possa ser utilizado no financiamento de pequenas e médias empresas, especialmente aquelas que se dediquem à produção de bens transacionáveis, aquelas que tenham uma posição minimamente estruturada em termos de exportações. Ora bem, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os bancos são, por definição, são vendedores de dinheiro. E são vendedores de dinheiro a um preço mais juro. Ou seja, o juro que os bancos vão pagar pelas ajudas que recebem vão depois, naturalmente, fazer repercutir isso em cima das entidades que estão a financiar. Então, estamos a assistir a uma ameaça de um ciclo vicioso. Porque depois, por sua vez, as empresas não vão crescer se calhar como deviam, logo o país não retoma o crescimento. Vamos lá ver. Esse cenário... É um perigo. Esse cenário é possível. Esse cenário é possível, não é de todo em todo impossível. Uma coisa é certa também, e também penso que há que referi-lo. Assistimos durante algum tempo a que os bancos a financiarem-se a taxas muito convidativas junto do BCE e a não veicularem diretamente esse dinheiro para o apoio à economia, preferindo utilizar esse tipo de capitais e esse tipo de financiamentos para outras situações. O crédito às pequenas e médias empresas escasseia relativamente, mas todos nós continuamos a receber em casa anúncios de crédito ao consumo com taxas a 20%, 25% e 30%. Para não falar nos cartões de crédito e noutros produtos similares. Portanto, talvez haja também aqui que readaptar o tal equilíbrio entre a ajuda que forçosamente os bancos devem receber, não podem deixar de receber neste momento, mas que também os bancos não deixem de cumprir a sua função, que é a de lubrificar a economia, fornecendo-lhe os capitais de que ela tanto necessita neste momento. Que é o que neste momento realmente não acontece. A banca veio sempre a exigir, dizendo que o problema era a exigência, passa a redundância, dos critérios da EBA, da Autoridade Bancária Europeia, e pedindo uma maior flexibilização. No entanto, essa flexibilização não foi ouvida e os critérios são para cumprir. Vimos bancos portugueses, como agora Espírito Santo Financial Group, o BES, a apresentarem, a cumprirem os critérios exigidos. Exatamente. Acha que isto vai dar a tal almofada necessária? É um bom exemplo para a almofada necessária para a banca portuguesa? Sem dúvida que é um bom exemplo. Embora a ortodoxia que tem sido utilizada nas instâncias europeias relativamente a esta matéria possa justificar alguma apreensão e possa minimamente ser discutível. Na medida em que há situações e situações. E no caso português, o setor bancário nunca se apresentou como parte do problema, tentou, mesmo assim, na medida do possível, e apesar dos reparos que fiz anteriormente, o setor bancário português tem-se apresentado como parte da solução, como um ator na busca da solução para as necessidades do país. O exigir uma pressão tão grande sobre o sistema bancário português neste momento apresenta alguns riscos. Apresenta, finalmente, o mesmo tipo de riscos em proporção e em equiparação
o mesmo tipo de riscos que apresenta a receita que está a ser aplicada à economia portuguesa por força da Troika, no âmbito da qual um dos elementos da Troika, aliás o de maior reputação internacional, já alerta para o facto de estarmos quase a estrangular o doente à conta do tratamento que lhe estamos a dizer. Não esqueçamos as afirmações da diretora-geral do FMI, da Christine Lagarde, da senhora Christine Lagarde, agora ela, enfim, não, da senhora Christine Lagarde, dando nota de que, de facto, não se pode esquecer o crescimento económico única e exclusivamente focalizando o problema da contenção da dívida pública e o problema do equilíbrio das despesas públicas. É esse equilíbrio entre ambas as necessidades que me parece que tem sido relativamente difícil às instâncias europeias tomarem devida nota na aplicação de determinadas soluções. O eterno bloco de ferro que vem da Alemanha, que neste momento só exige contenção, equilíbrio e pensando no crescimento, têm sido as críticas sempre ouvidas. Mas a Alemanha também não... Penso que a Alemanha, a curto prazo, não esquecerá que uma boa parte do escoamento da sua produção é feito para a Europa. E é feito para a Europa, não só para a Europa de Leste, não só para a Polónia, para a República Checa... Para a Europa periférica, tal que tem os problemas. Exatamente, mas é feita também muito para a Europa periférica, para toda, afinal de contas, para toda a Europa. Portanto, estou convencido que, a breve prazo, a Alemanha também se consciencializará de que é preciso temperar o bolo que estamos a fazer com condimentos diversos para além de uma pura e dura contenção na despesa pública. É importante, esse aspecto, essa vertente de análise do problema é crucial, é de relevância absoluta, mas não pode ser o único. O ter muita relevância não significa que seja a razão de vida e a razão de existência dos mecanismos europeus. Há que deitar o olho a outras situações para não desembocarmos em resultados complicados com as economias a definharem, com as taxas de crescimento a serem nulas ou pouco mais do que nulas, com as taxas de desemprego a subirem alucinantemente e com começarmos a encontrar as sociedades com o seu espírito de solidariedade. Solidariedade, sim. Eu fui arrancar hoje um dente e por isso é que estou atrapalhado a falar de solidariedade intergeracional completamente adulterado por força dos mecanismos que estão a ser introduzidos. Consegui ultrapassar esta dificuldade. Esse acordar de Angela Merkel pode acontecer agora com uma Espanha, uma grande Espanha, também a sucumbir aos mercados. Temos hoje alertas do FMI a dizer que é quase impossível não ser necessária a ajuda do Estado à banca espanhola. Claro. Isso é um problema muito maior. A banca espanhola, neste momento, não se compara à portuguesa, tem problemas maiores. Tem, sem dúvida, e todo o contexto do problema espanhol é incomensuravelmente maior do que o problema português. O problema português é muito grande, à dimensão de Portugal, mas com a situação espanhola a entrar em declínio, começa a ser a própria estrutura europeia que começa eventualmente a ficar em causa. Mas eu, enfim, tenho referido aqui algumas vezes nas conversas que temos tido que os centros decisores da Europa só perceberam muito tarde que os problemas que começavam a aparecer, uns aqui, outros ali, outros acolá, não eram problemas apenas dos locais onde inicialmente apareciam, não eram problemas isolados, mas eram problemas que, a muito curto prazo, poderiam ser problemas objetivos da própria estrutura europeia. E isso começa agora a revelar-se. Repare,
Se na pior das hipóteses se regredisse a uma solução de uma Europa do euro reduzida aos seus elementos mais ricos, do ponto de vista social, do ponto de vista da conjuntura internacional, isso seria um perfeito desastre em termos de estratégia, em termos de projeto europeu, em termos até da capacidade de continuação da afirmação da Europa como um ator internacional na cena geoestratégica internacional. Regressando ao cenário português, acha que o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, foi demasiado ambicioso ao dizer que já se vê uma viragem indesmentível, palavras do Ministro, na operação de colocação de obrigações dos mercados? Isto quando Portugal, na próxima semana, vai emitir obrigações do Tesouro a curto prazo. Pois, vamos ver. Os últimos indicadores que têm aparecido têm sido, de facto, animadores. As taxas de juro pedidas nos mercados têm vindo a decrescer com uma aparente regularidade. O Sr. Ministro das Finanças, naturalmente, terá acesso a um conjunto de informações que não estarão ao alcance do comum dos cidadãos, mesmo dos mais estudiosos e dos mais atentos. De todo o modo, penso que talvez seja relativamente precipitado estar neste momento a enunciar já uma viragem de uma maneira tão acentuada. Quase que recordo, e desculpe interrompê-lo, quando o Ministro da Economia veio dizer que era o final da crise. Tinha acabado a crise. Exato. Enfim... Mas dentro de uma questão muito mais ambiciosa, mas dentro de destacar este momento como a viragem, como uma palavra forte. Repare, de todo o modo, talvez manda a verdade que se diga que este discurso está em sintonia com o discurso clássico do nosso governo atual, que tem apontado o ano de 2013 como o ano da viragem. Ora bem, desse ponto de vista, está tudo a fazer sentido. Resta saber se os dados da vida real vão permitir essa conclusão. Eu sou muito cauteloso, mas se fosse eu, não embandeiraria tão em arco. Pelo menos do ponto de vista da opinião pública, colocaria um pouco mais de cautela e de caldos de galinha. Mas valha-nos a dúvida de que, se o Ministro das Finanças faz essa afirmação, vamos dar-lhe o benefício da dúvida e partir do princípio de que talvez ele disponha de um conjunto de elementos que lhe permitem sustentar essa ideia. Outra afirmação do Ministro das Finanças foi em relação à execução orçamental, dizendo que a despesa está a correr dentro dos parâmetros, a receita também, e cria-se uma nova receita, uma taxa alimentar. Isto cai mal entre os portugueses, Pois, que a Ministra recusa chamar imposto, novo imposto. Pois, isso é uma questão de, podem-lhe chamar apito, enfim, o nome das coisas é pouco relevante para este efeito. De todo o modo, o que é importante, me parece a mim, salientar neste caso é o seguinte. Não me parece que seja absolutamente linear que tanto do lado da despesa como do lado da receita, as coisas estejam a correr em velocidade de cruzeiro. Embora, mais uma vez, devo referir, não possuo a informação que o Sr. Ministro das Finanças possui, mas da informação que possuo e da informação que é veiculada nos centros informativos adequados, não me parece ser de concluir que realmente as coisas estejam tão em velocidade de cruzeiro como essas afirmações podem querer fazer crer. Por outro lado, o facto de se avançar com outras taxas, com outros impostos, com outras sobrecargas ao nível dos rendimentos dos portugueses, dão de alguma forma exatamente o mote contrário. Ou seja, se tudo estivesse a correr na tal velocidade de cruzeiro que aparentemente existe,
então talvez não fosse necessário estarmos a gastar energias em exercitar a imaginação na busca de novos elementos que permitam acrescer à receita. Repare, do ponto de vista da receita, eu permito-me recordar aqui apenas uma situação muito simples que foi veiculada por todos os órgãos de comunicação social. As vendas de automóveis, de veículos automóveis ligeiros, pelo menos em alguns dos meses do primeiro trimestre de 2012, quando comparado com o período homólogo de 2011, decresceram na ordem dos 51%. Ora bem, se isto permite mesmo assim traduzir que a recolha de receita está a correr sobre rodas e está a funcionar em velocidade de cruzeiro, então de duas uma, ou antigamente cobrou-se imposto demais e não se sabe o que é que lhe fizeram, ou agora alguma coisa não estará tão bem assim. Não pode este governo estar a incorrer em alguns pequenos pecados que o outro governo, o governo anterior, também a aparência de que estava tudo bem? Repara... Pelo menos a ver por estes sinais que... Eu, como cidadão, eu entendo que os responsáveis políticos e os responsáveis governamentais têm também de encontrar alguma forma de passar uma mensagem que minimamente motive e encoraje as pessoas. Faz lembrar um pouco a situação do doente, em que cada visita que vai a casa ou que vai ao hospital lhe diz que ele está com uma doença terrível, ele está às portas da morte, até se lhe nota a palidez. Se estivermos sempre a dizer isto ao doente, ele, do ponto de vista psicológico, com certeza não evolui. Se encontrarmos um discurso que, minimamente não fugindo da verdade, ou pelo menos não a pintando com cores demasiado garridas, lhe dê nota de que há uma perspectiva de evolução positiva, isso com certeza que vai ajudar do ponto de vista psicológico. Agora, é preciso encontrar esse equilíbrio entre o fazer um discurso motivador e o fazer um discurso que, porventura, possa não reproduzir com a realidade necessária o que efetivamente se passa no momento atual da vida portuguesa. Daqui a uns tempos, quando conhecemos os dados oficiais, saberemos onde se coloca este governo. Exatamente. Obrigada, professora Foi um prazer. Pedro Ferreira, de estar Muito obrigado. neste Closing Bell.